Mais uma vez aqui juntos no canal PH, bem-vindos! Você já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu? Eu não acredito que você não fez isso. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo da gente, tudo bem, você até tem desculpa. Mas se você já assistiu o primeiro vídeo do canal, o segundo, esse agora é o terceiro e ainda não se inscreveu, você está dando bobeira. Vai lá, rapidinho. Se inscreve, enquanto eu tô falando aqui, dá tempo de você fazer isso. Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações quando chegar vídeo novo fresquinho. Não perde tempo. Deixa o seu like, manda um e-mail pra gente e você deixa lá sua pergunta, dúvida, opinião, ou se você quiser até dar alguma sugestão de tema para algum vídeo, o lugar é esse. Eu sei, tem muitos canais e canais até muito bons por aí no YouTube, mas a gente chegou aqui também porque o Senhor colocou isso no nosso coração, então a gente faz a nossa parte. Se você se sente à vontade de estar aqui com a gente, bem-vindo, continua aqui que tem muita bênção para você a cada vídeo toda semana. Bora pro vídeo de hoje? Embora seja geralmente reconfortante acreditar que as pessoas são inerentemente boas com pequenos deslizes de caráter e força de vontade, há outros indivíduos que simplesmente provam que essa filosofia está errada. Você já conheceu pessoas que eram tóxicas e malvadas com as pessoas ao seu redor? Pessoas que não tinham nenhum problema em ferir o sentimento de outras pessoas e usavam as fraquezas dos outros em benefícios próprios? O tema do nosso vídeo de hoje é árvores podadas, mas por que esse tema, Daniela? Nós estamos sendo árvores podadas de todos os lados. E o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? É exatamente o motivo pelo qual eu estou aqui e eu espero que você, se você é uma pessoa que está passando por isso, vivenciando isso, eu espero que você, com esse conteúdo, possa digerir essa situação da maneira como Deus quer. Mas eu quero trazer para você uma história que é muito parecida, que está na Bíblia, desse contexto de um cara que é um xará meu e eu sou muito fã dele. Daniel. Eu não sei se você sabe, né, muita coisa com relação ao livro de Daniel e quem era Daniel, mas Daniel foi um profeta de Deus que foi para a Babilônia cativo junto com o povo dele e Deus usou ele de forma poderosa naquele lugar para os desígnios dele. E isso ficou registrado pra gente no livro que tem o título e o nome, né, dele. Falando do presente deles, mas muito mais do futuro, que é o nosso tempo, na verdade. O livro de Daniel, ele é um livro histórico e profético, porque fala de acontecimentos que não eram somente dos dias dele. Por isso que a gente usa esse termo do profético. E o livro de Daniel é muito bonito. Tem coisas maravilhosas, eu sou apaixonada, como eu já disse, por ele, pela história dele, mas além disso, o que me encanta no livro de Daniel é justamente ele ser um dos livros da Bíblia que, se você precisa de algum embasamento para falar que a história se comprova, é exatamente o livro de Daniel. Tudo que tem descrito no livro de Daniel, você consegue ter comprovação nos dias de hoje. Tudo. É inquestionável. Só questiona quem realmente quer ser cego. Quem quer ser cego, questiona. Quem não quer, percebe e se liga rapidinho nas dicas, né? Como eu sei que vocês são espertos e inteligentes, eu sei que vocês vão se ligar nas dicas. Então vamos ver o que esse capítulo de Daniel tem a ver com esse nosso tema de hoje. Daniel capítulo 6 vai falar sobre um tempo em que Daniel está sob a legislação não mais de Nabucodonosor, mas de um outro rei chamado Dario. Então pareceu bem Dario nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino, e acima deles 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. Versículo 3. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral
do seu reino. Versículo 4. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo. Porém, nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Versículo 5. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de seu Deus. Versículo 6. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dario, que vive para sempre. Versículo 7. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja tirado sumariamente à cova dos leões. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar mais. Versículo 9. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Versículo 10. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou, como costumava fazer cotidianamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de seu Deus. Versículo 11. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando ajuda a Deus. Versículo 12. E mais que depressa, foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nesses 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse tirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Versículo 13. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste, muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Versículo 14. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Versículo 16. Então o rei deu ordens e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo: que o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Versículo 17. Em seguida tamparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e também com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Versículo 18. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fossem trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o sono durante toda a noite. Porque uma coisa que é uma característica de Daniel, e é o que está no versículo 4 de forma muito explícita, era o caráter dele.
Daniel, ele era um cara que não abria mão das suas convicções por nada. O que ele tinha convicção, ele seguia e ele fazia até o final. E ele procurava fazer tudo com excelência da melhor forma possível. Quando ele chega à Babilônia, que ele vai entrar em contato com Nabucodonosor, ele já demonstra isso na experiência que nós vemos lá no capítulo 1 de Daniel, mas não é o nosso tema de hoje. Aqui o tempo mudou, não é Nabucodonosor, é o imperador Dario, que é um imperador que veio da junção dos medos e dos persas. O versículo 3 nos diz que Daniel, inclusive, estava sendo cogitado para ser o chefe de todos. Só que ali no meio daquela multidão, daquele misto de gente, tem pessoas que não gostam da figura de Daniel. De alguma forma, aborrece a eles as atitudes de Daniel. A palavra de Deus, em outro lugar, nos diz que luz e trevas, elas não combinam. E quem falou isso foi o próprio Jesus. Luz e trevas não se misturam. Elas são como água e óleo, sempre dividido. Podem estar no mesmo recipiente, mas sempre dividido. Então as atitudes de Daniel incomodam eles profundamente, a ponto deles começarem a tentar pensar numa forma, num jeito de gongar Daniel, de tirar Daniel, desestabilizar Daniel. E a gente vai ver aqui no restante do relato que eles chegam para o rei Dario, para o imperador Dario, com uma ideia, mas essa ideia ela não surgiu do nada, ela não veio do nada. Essa ideia veio exatamente da observação. Todo inimigo observa a sua presa. Todo. E eles observavam Daniel o tempo inteiro. E eles pensaram, bom, o que é que nós podemos usar contra Daniel? Se tudo que ele faz na função dele, no trabalho dele é correto, a gente tem que arrumar alguma outra coisa para acabar com a reputação dele. Já sei, vamos pro lado pessoal. Só que Daniel era um homem extremamente discreto também. Daniel era muito discreto. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, em casa, Daniel fazia uma coisa que era um ponto de discordância de todos os outros. Daniel adorava um único Deus, um Deus criador, o Deus do povo de Israel. Na Babilônia, não era assim. A Babilônia era um território pagão. Toda a parte espiritual era completamente oposta e diferente à de Daniel. Então, espertamente, eles pensaram, vamos colocar uma lei que tenha a ver com a parte exatamente de discordância entre nós. Porque se no trabalho não está tendo discordância, mas na parte religiosa está, na parte espiritual está. Chame como você quiser chamar. E é por isso que eles chegam para o imperador Dario e dão essa ideia a ele. Olha, por que você não faz um... Olha que espertos eles, né? Com a questão do egocentrismo, porque todos os imperadores se autoproclamavam como Deus. Durante 30 dias, vamos homenagear a sua figura. O Senhor é o único para quem podemos nos ajoelhar, nos prostrar. Então, durante 30 dias, vamos fazer uma coisa especial e diferente? Só pode haver orações e louvações a ti, ó imperador. Enchendo a bola, né? Olha a ideia para já encher os olhos de Dario. Por isso que Dario não rejeita a ideia. Porque aquela ideia era uma honra a ele. E qual imperador que não gostava de ser honrado ou bajulado? Qual é a pessoa que não gosta de ser honrada e bajulada? Todos nós gostamos de elogio, não é verdade? O rei Dario não sabia quais eram os propósitos deles, mas eles estavam fechando a arapuca direitinho. Igual hoje. Muitas vezes você não sabe da situação, do que está acontecendo ao seu redor, mas a arapuca está sendo tão fechadinha, está sendo tão bem planejada pelas pessoas que estão ao seu redor, que você está ali, ó, achando que está tudo ótimo, está tudo bem, não está nem percebendo. Só vai perceber quando o bote vier. E eles sabiam, não era segredo para ninguém, que Daniel fielmente todos os dias fazia as suas orações diante da sua janela, que era uma janela panorâmica e com a vista virada exatamente para a terra santa deles,
Jerusalém, a cidade santa, a cidade que Davi construiu, aonde ficava o templo de adoração a Deus. Então, ao fazer isso, lá na casa dele, era como se Daniel estivesse dizendo assim: olha, eu estou em terra estranha, mas eu não deixo a minha essência sumir porque eu estou em terra estranha. Eu posso até estar distante do meu lar, eu posso até estar distante da minha amada Jerusalém, mas isso não influencia na minha adoração ao meu Deus. Eu continuo fiel a Ele. Independente do lugar onde esteja, da circunstância onde esteja, eu sou fiel. Mas o edito entra em vigor. E Daniel, mais uma vez, tem uma demonstração de caráter. Por quê? Porque Daniel não se esconde. Daniel não deixa o medo tirar dele a certeza daquilo que ele crê. Então, mesmo com aquele edito valendo, com aquela ordem expedida correndo, Daniel vai lá e durante 3 vezes ao dia ele continua orando ao Deus de Israel. Então, eles chegam para o rei Dario e dizem assim: ó, rei Dario, ó, tem alguém que não está em concordância conosco. Está muito aquém. Não é digno de ser parte de nós. É alguém que está orando a outro Deus, mesmo tendo sido decretado. E aí o rei Dario pergunta: quem é? E eles falam: Daniel. E o rei Dario toma um susto. Por que ele toma um susto? Porque ele está acostumado, como nós lemos nos primeiros versículos do capítulo, a Daniel estar sempre fazendo tudo certinho. Na mente de Dario, ele não consegue conceber Daniel desobedecendo uma lei. Só que ele não entende que para Daniel, acima de qualquer lei, está a lei do Deus que ele serve. Princípio. Daniel é um homem de caráter, de princípios. E aí Dario começa a querer quebrar a cabeça para ver se ele encontra alguma forma de livrar Daniel da consequência pela desobediência daquela lei que ele assinou e ainda botou o selo dele. Mas aí os faladores chegam e dizem: não, o senhor esqueceu, não tem como mudar. O senhor mesmo colocou que ninguém pode modificar essa lei dos medos e dos persas. Então não tem jeito. Daniel precisa ser buscado, levado para a cova dos leões, colocado lá, ser encarcerado nela e ali ser posto um selo, marcando que ninguém pode ali mexer, abrir, tentar tirar, tentar salvar, porque é decreto. Aqui foi armada uma cilada, e uma cilada de morte. E quantos de nós, diante dessas situações onde nós achamos que estamos muito bem e somos jogados em uma situação de morte? Por quê? Porque toda pessoa que perde algo que ela tem muito apreço, ela se frustra e ela se fecha. E daí vem aquilo que nós conhecemos hoje como as doenças psicossomáticas, que são doenças que brotam das emoções, a ponto de tirar você de órbita. E tem pessoas que estão vegetando por causa disso. Uma situação que acontece, que começa a te levar por um buraco sem fundo. Por que um buraco sem fundo? Porque você vai caindo, vai caindo, vai caindo e nunca acha o final. Tá sempre caindo, caindo, caindo. Hoje, quantas pessoas estão doentes, depressivas, inclusive até tirando a sua própria vida por causa de determinadas perdas. Perdas de pessoas, perdas de cargos, perdas de funções, perdas de economias, perdas do que for mais importante. E elas não conseguem digerir isso e elas são levadas para uma situação mortal. E não se engane, a igreja não escapa disso não. Dentro da igreja também há fruta podre. Nem todo mundo que está na igreja está ali para comunhão com Deus. Hoje não, né? Desde muito tempo, estar na igreja já não é mais sinônimo de busca a Deus verdadeiramente. Existem pessoas e pessoas ali. E o pior é que está todo mundo ali dentro, no mesmo pacote, a água e o óleo, só que quem não tem o comprometimento com Deus quer sugar quem tem. Quer apagar a luz de quem tem luz. Porque as atitudes incomodam.
Não é só no trabalho, não é só na família, não é só no relacionamento. É em tudo. Tristemente, até mesmo dentro de um lugar onde isso não deveria acontecer. Aqui nós estamos vendo o mesmo caso. Pessoas que estavam incomodadas com o fato de Daniel ter uma procedência, uma forma de fazer as coisas, de excelência. Foram capazes de criar todo um plano, armar uma arapuca para levar essa pessoa à morte. Porque a simples existência dessa pessoa incomodava. Quantas pessoas você está vendo, você assiste no jornal, sendo mortas por outras porque incomodam? Não é porque fizeram alguma coisa. Porque incomodam. Há pouco tempo tivemos um rapaz jovem que matou seus 2 irmãozinhos super jovens. E ele disse com a maior tranquilidade que ele tinha orgulho do que fez. Orgulho, inclusive falou isso para a própria mãe. Não me arrependo do que fiz. Fiz a coisa certa porque eles incomodavam. Na cabeça doentia dessa pessoa, a simples existência dos irmãos incomodava. E nós temos pessoas assim em todos os cantos ao nosso redor. Pessoas que não desejam o nosso bem, pessoas que desejam o nosso mal e que estão minando. Quando não fazem literalmente uma morte, eles vão nos matando emocionalmente ou principalmente espiritualmente, matando dons, matando talentos, matando ministérios, matando capacidade, matando sentimentos, matando vidas, de uma forma ou de outra, matando vidas. Então Daniel vai para essa cova dos leões aí, e Dario passa a noite inconsolável. E o que o relato nos diz? Versículo 19. Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Versículo 20. Quando ele ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus a quem tu serves diariamente pode te livrar dos leões? Daniel, ele dá um testemunho tão forte do poder do Deus dele, que Dario nem sequer cogitou a possibilidade de encontrar Daniel realmente morto. Durante a noite, com certeza Dario começou a refletir e falar assim, olha, Daniel diz que o Deus dele faz milagres. Se o Deus dele é tão poderoso assim, se o Deus dele foi aquele que na gestão de Nabucodonosor livrou os amigos dele da fornalha ardente, então esse Deus dele deve ter livrado ele dos leões. Versículo 21. E então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu, caro rei, viva para sempre. Versículo 22. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo com A maiúsculo. Em um outro vídeo a gente conversa um pouquinho sobre isso, do porquê que aparece esse anjo com A maiúsculo. E este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus considerou-me, olha o detalhe, inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, a majestade. Deixa eu aproveitar esse versículo aqui para trazer uma coisa muito interessante sobre o que a gente está falando. A gente está falando de um contexto de injustiça, né? De uma pessoa que, por causa do ciúme e da inveja, das coisas ruins que outras tinham, não queriam ver a luz dessa pessoa brilhar, não queriam ver a integridade dessa pessoa, provocaram uma situação dessa que, humanamente falando, levaria à morte. Há 2 classes de pessoas. As que são injustiçadas, realmente. São pessoas que praticam o bem, que procuram fazer as coisas corretas, mas convivem com muita gente que não presta e essas atrapalham elas. Mas também existem as pessoas mau caráter que se acham injustiçadas. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente tem que fazer uma reflexão, parar e refletir se de fato aquilo ali é uma injustiça ou não. Porque a nossa tendência é achar que tudo que fazem
que acaba nos prejudicando de alguma forma é uma injustiça? Nem sempre. Tem gente que faz coisa errada porque acha que a coisa errada é certa. Aí se acontece alguma coisa, injustiçado. Não era para ter feito isso comigo. Não era para ter sido assim. E tem outras que não, que realmente são injustiçadas, são caluniadas. Aqui no caso de Daniel, ele realmente estava sendo injustiçado. Por isso que Daniel, quando ele não sai se auto-exaltando. Olhe para mim, olhe como eu sou bom, olhe como eu sou justo. Ele usa o termo certo. Deus me viu e sabia que eu era inocente. Resumindo, Deus me assistiu. Deus conhece a integridade da minha vida, do meu coração. Será que eu e você podemos dizer isso? Porque muitas vezes a gente tem na boca essa fala do fizeram uma maldade comigo, me injustiçaram. Estou falando nesse sentido, nesse caso. Preste atenção e entenda o que eu estou falando. Num tipo de situação dessa, onde alguém arma arapucas pra gente. Situações em que a gente acaba, entrando e caindo. Mas pare, pense e faça um exame de consciência. Na maioria das vezes, somos nós que alimentamos as arapucas. Porque a gente faz o que não deve, se mete com gente que não presta, enfim. Mas tem situações que não. Que nós não fizemos nada para provocar aquilo. Então no nosso coração brota um sentimento de injustiça. Por que isso? Há coisas que nós colhemos. A palavra de Deus nos diz que a gente colhe tudo que a gente planta. Há coisas que acontecem com a gente, é culpa nossa mesmo, das nossas atitudes. Mas tem coisas que não, que vão além das nossas atitudes. E a gente fica se perguntando, o que eu fiz para merecer isso? Por que isso teve que acontecer comigo? Eu não entendo. E é isso que vai matando, né? É isso que vai matando a alma aos poucos. E aquilo vai virar um bichinho que vai comendo as nossas emoções, comendo a nossa razão. E a gente vai se afundando em lamento, pena, a gente se auto-penaliza, perda de esperança. Nessa situação, eu fico imaginando Daniel entrando na cova, sendo fechado, a cova toda escura. Mas Daniel tinha uma coisa fantástica, que era a certeza do Deus que ele cria. Ele entrou naquela cova já com o sentimento de Senhor, o Senhor já fez tantas coisas. O Senhor não me impediu de estar dentro dessa cova. Mas eu sei que o Senhor não vai me deixar sozinha aqui dentro. Eu tenho no meu coração um sentimento de que, ainda que eu tenha que passar por essa cova de morte, que eu não estou sozinho. E aí ele diz que Deus enviou o anjo com A maiúsculo para fechar a boca dos leões durante toda aquela noite. Versículo 23. E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou, e em seguida o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia um arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Versículo 24. Entre mentes, por ordem expressa do rei, preste atenção, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões, junto com suas famílias. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Lembra do que eu falei sobre justiça? Você hoje está acostumado e conhece a justiça dos homens, que falha muito, porque muitas vezes julga de forma errada, baseada em interesses. E a gente sabe muito bem quais são, não precisa nem a gente ficar externando aqui. Mas a justiça divina não. Da justiça divina ninguém escapa. E não tem como se camuflar, esconder ou querer se privilegiar pagando alguma coisa. Com Deus, a justiça é certa.
Nós não recebemos de Deus coisas más, porque Ele nos ama profundamente. Seria muita incoerência um Deus que nos ama nos dá coisas más. Isso não combina, não orna. O que Deus faz é aplicar justiça mediante aquilo que é feito. Então, se porventura acontecer alguma coisa ruim no final de todas as contas com alguém, é porque aquela pessoa buscou aquilo e a justiça foi aplicada. Mas Deus, ao longo da nossa vida inteira, Ele trabalha para o nosso bem. Por isso que um versículo muito conhecido, que todo mundo gosta de citar da Bíblia: todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem do quê? De quem? Daqueles que amam a Deus. Deus trabalha o tempo inteiro para que as pessoas o conheçam e o amem. E ao conhecerem e amá-lo, essas pessoas possam colher o bem. Porque elas vão escolher fazer o bem. Não é que ele olha e diz assim: olha, eu achei você tão bonito, então você vai receber o bem. Não, eu achei você muito esquisito, você vai receber o mal. Deus não funciona assim. Agora, se você está numa situação onde você não entende o porquê está passando, não consegue, mesmo fazendo esse exame de consciência, perceber algo, algum ponto em que você de fato, poxa, fiz alguma coisa que me enfiou nessa questão aqui. Se você não está encontrando isso, então aí é uma outra coisa. Aí é um outro entendimento que você precisa ter. Tudo que Deus nos permite passar não é à toa. É porque eu preciso aprender algo que eu ainda não enxergo. Porque nós somos assim, nós não enxergamos coisas que nós precisamos melhorar. Todos nós temos coisas a aprender. Todos. Lembra que o nosso tema é árvores podadas? Deixa eu te contar uma coisa sobre a árvore podada. Se você iniciou esse vídeo pensando que a poda da árvore era uma coisa ruim, se enganou. Não é não. A poda de qualquer árvore ou planta, ela é necessária para que a planta cresça melhor e mais forte. É uma limpeza das impurezas. É como o seu organismo, que o que você ingere, tanto de sólido como de líquido, o seu organismo aqui dentro, Deus manda ele separar o que é bom e o que não é. O que não é bom, ele joga fora. O que é bom, retém, vira nutriente e é mandado para todas as partes do seu corpo em diferentes formas e substâncias. É a mesma coisa. A poda de uma árvore, ela vai garantir uma árvore infinitamente mais bela e produtiva. Porque durante o crescimento da árvore, há muitas impurezas, há muitas coisas que se agregam ali enquanto ela está crescendo. Então, o agricultor, ele precisa estar de olho nisso e de tempos em tempos ele precisa estar indo até essas plantas e fazendo a poda. Ela perde para ganhar. A semente cai na terra, ela morre para crescer. E na nossa vida, muitas das podas que nós estamos aparentemente vendo como um evento super ruim e muito injusto, porque dói, não vamos mentir, dói na gente. Não é fácil lidar com frustração, perda. E a gente tem o direito de sofrer sim, mas sofrer por um momento. Depois vem a hora de raciocinar e pensar. Não guarde esse sentimento do a culpa é minha, porque também não é isso. O fazer o exame de consciência é só para você entender um pouquinho do porquê. Mas o que você tem que saber é que você pode reescrever uma nova história daí, desse ponto onde você está para frente. Se você não soube como agir lá atrás, haja diferente na frente. Faça melhor. Transforme-se para frente. Transforme-se em um novo ponto. É uma folhinha em branco que você está virando a página para reescrever. Vá com esse sentimento. Vou fazer diferente. Quero, você tem que querer realmente. Quero fazer diferente. Tem determinadas coisas que são tiradas da nossa vida, que Deus permite essas coisas serem podadas, ou situações, pra gente
crescer. Que a gente está de um jeito, está de um estágio, que a gente não enxerga, mas não tá bom. E aí acontece determinada situação e a gente, bum, cresce, muda. E o objetivo é crescer para melhor, não é para pior. Mas eu e você precisamos estar atentos com relação a isso. Então o que você está fazendo com os problemas que estão se abatendo, que estão aí, ó, batendo na tua porta? O que você está fazendo com as situações que se apresentaram? Está se entregando e achando que você não vale nada? Que é por isso que está acontecendo tudo de ruim com você? Porque você não vale nada? Que você não merece nada de bom? Pelo contrário, enxergue a poda como uma oportunidade de crescimento. A poda é uma transformação de caráter. A planta, ela vai sendo moldada até atingir o topo do caráter da excelência, até produzir um bom fruto ou uma boa semente. E você quer ver o resultado da poda que aconteceu aqui através dessa situação em Daniel? Mais tarde, o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra nos seguintes termos: paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem ao Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído e o seu domínio nunca terá fim. Um cara que nunca tinha se deparado pessoalmente com uma experiência de conhecer o poder do Deus vivo, do Deus Altíssimo, o dono dessa palavra que está na minha e na tua mão que você está lendo. E ele teve o privilégio de vivenciar essa experiência e não guardou só para si. Na época dele, ele fez questão de registrar esse decreto. Ninguém escapou naquela época, naquele tempo, nessa situação, do testemunho do Deus de Daniel. E ele continua dizendo: Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dario e mais tarde também no reinado de Ciro da Pérsia. Você conseguiu entender que uma situação que começou tão ruim, tão esquisita, terminou tão bem? Eu digo para você, hoje é a mesma coisa. Nós estamos sendo jogados nas covas todos os dias, por N motivos e N situações. Algumas dessas vezes somos nós que temos cavado essas covas com as nossas atitudes ruins. Mas em outras a gente não sabe nem de onde está vindo o empurrão, a gente só sabe que entrou, que caiu lá dentro. E os leões famintos querendo nos devorar. Mas qual é a nossa postura diante disso? Entrar dentro da cova e começar a praguejar, reclamar, choramingar, resmungar e se entregar? Ah, tem jeito não. Pode vir, leão, me destrói. Ou a gente faz assim como Daniel fez, que ligou o seu pensamento a Deus e falou: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me conhece. Sabe que eu tenho buscado. Livra-me dessa injustiça. Foi isso que Daniel estava fazendo. Mas também no coração de Daniel tinha o sentimento de aconteça o que acontecer. Ainda se eu tiver que ser comido por esses leões, ainda assim o Senhor é o meu Deus. Quem acredita nesse Deus vivo, poderoso e criador, quem crê nele, sabe o que espera no final. E o Senhor está buscando hoje, em pleno século 21, tirar filhos dele de muitas covas de leões por aí espalhadas. E ele tem usado pessoas, situações para isso. E muitas vezes a gente não está percebendo. A gente não está se ligando. Que está dentro de uma cova e muito menos que precisa sair dela. Porque a nossa vida está assim, cercados de inimigos por todos os lados e em todos os lugares.
Mas quando eu entro nas covas, eu entro falando, Jesus, entra comigo, para fechar a boca do leão. E você? O que você está escolhendo? Você está escolhendo se entregar para os leões e dizer, não vale a pena, minha vida não vale a pena. Deixa eu morrer mesmo. Ou você está querendo viver? Só não está entendendo ou sabendo ainda como. Se você quer viver, você só pode ir para um lugar. Para o braço daquele que é a vida. Porque vai vir a maior justiça de todas. A palavra de Deus nos diz que todos prestarão contas diante do tribunal, do juízo de Deus no dia final. Que dia é esse final, Daniel? Nunca ouvi falar sobre isso. Um dia final? Que dia final? Quando que vai ser isso? Continua aqui assistindo o nosso canal. Continue acompanhando os nossos vídeos. Se você ainda não sabe, você vai saber. Muito em breve. Talvez você esteja pensando aí, ok, Daniele, Deus livrou Daniel dos leões, mas por que ele não fez a mesma coisa, por exemplo, pelos cristãos na época de Roma, que morreram nas arenas com leões? A primeira coisa que precisamos entender é que na questão de Daniel ele estava sendo acusado injustamente, falsamente, e sua missão naquele lugar, na Babilônia, ainda não havia terminado. Ali, o livramento de Daniel foi um testemunho para aquele rei e todo o seu povo. No caso dos cristãos, muitos anos depois, a razão de sua sentença por parte do Império Romano era injusta, mas não era falsa. Eles eram acusados de colocar sua fé acima da obediência ao poder civil. E isso não era verdade? Para eles, o imperador não estava acima de Deus e a mensagem de Cristo na cruz. Então, de uma maneira estranha, a acusação deles era verídica. Assim como Jesus, que teve como acusação o fato de se autoproclamar Filho de Deus, o Salvador. E ele não era? O grande testemunho deles não era permanecerem vivos diante daquelas pessoas vis e perversas, mas impactá-las com sua integridade de caráter diante da morte. O efeito foi contrário ao pretendido. Em vez de medo e pavor, para não aderirem à ideia dos chamados rebeldes e futuros hereges, as pessoas se interessavam ainda mais. O sangue deles regou a terra e virou semente. Quanto mais caía, mais brotava. Não se engane, em pleno século XXI, há cristãos ainda morrendo por causa de sua fé e da palavra de Deus, mas o sentimento ainda é o mesmo. O apóstolo Paulo expressou muito bem em Filipenses, capítulo 1, dos versículos 20 ao 21. Aguardo com ansiedade grande esperança, que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles conheciam a essência da mensagem de Cristo, que era a promessa, a esperança de seu retorno e a vida eterna. Daniel, se fosse preciso, estava disposto a morrer. Os cristãos da época de Roma já haviam cumprido a sua missão e o seu legado diante de Deus. Por isso, a eles foi permitido ter o descanso. Alguns de nós, guerreiros fiéis de fé, recebemos também. Outros ainda permanecem aqui para continuar lutando, levantando a bandeira e da mensagem da cruz. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu
vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, e eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. E eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver.